Eu nasci em 1971, portanto, eu de certa maneira sou filha da madrugada, porque só tenho uma memória de mim já em democracia, como é óbvio, e, sobretudo, eu sou também tocada pelas possibilidades que foram abertas com a Revolução, em especial a criação do Estado Social. Eu sou filha da escola pública e eu gostava de dizer que a escuta destes testemunhos dos filhos da madrugada, e de facto já são dezenas, de cada vez é um espanto para mim, porque me permite também reler a minha história, recentrar a minha história. Este percurso que a Joana resumiu em poucas linhas, que é onde é que nós estávamos 2 gerações atrás. Os meus avós também eram analfabetos, os meus pais também tiveram uma escolaridade mínima e eu sou aluna de doutoramento. E, portanto, são percursos muito comuns quando nós vemos assim à lupa. E a outra coisa que é comum é essa migração da ruralidade para os grandes centros ou para o litoral, e a passagem daquilo que é um trabalho manual para um trabalho intelectual. Não é? E mesmo tendo 11 anos de diferença entre nós, eu consigo apontar estas similitudes. E antes de ouvir a Marta, gostava só de situar e de trazer alguns dados que eu acho que são importantes. Portanto, em 1974, 24% da nossa população era analfabeta. No ano em que vocês nasceram, foi o ano da extinção do Conselho da Revolução, em 82, o que quer dizer que a separação do militar e do civil aconteceu nesse ano. E apenas 4 anos antes tinha acontecido a separação da Igreja do Estado, quando Salgado Zenha foi à Santa Sé, negociou a concordata e foi possível, por exemplo, o divórcio do casamento católico, o que só por si trouxe uma reconfiguração às famílias, acabou com tantos filhos que tinham no bilhete de identidade filho ilegítimo ou filho pai incógnito, e ao mexer na célula família estamos a mexer na célula sociedade, quer dizer, no tecido sociedade, não é? Isso é uma mudança significativa. E claro que quando vamos um bocadinho mais para trás, temos de assinalar em 75 como grande acontecimento as primeiras eleições livres, e para muitas mulheres, e nós vamos desenvolver esse tópico hoje. Isso foi uma grande libertação. Eu acho que era a Susana que estava com um pino das Três Marias. Eu estou especialmente contente. Eu quero um desses pinos, atenção. Eu estou especialmente contente com a saída da biografia da Patrícia Reis, que tem este título fulgurante, fortíssimo, que é Desobediente, não é? E é espantoso pensar na coragem daquelas mulheres, em 1972, publicar um livro que é imediatamente retirado do mercado, são presas, manifestações de solidariedade internacionais, conhecemos a história, mas a Maria Teresa Horta vota pela primeira vez em 1975, porque até então só podiam votar as chefes de família, que normalmente eram as viúvas, proprietárias ou licenciadas. E ela não tinha completado o curso. Portanto, ela só pôde votar em 1975. Portanto, quando nós vemos essas imagens maravilhosas das filas e filas de pessoas a votar em 1975, imaginem ainda o que é que isto foi para tantas mulheres, não é? Claro. Pronto. Em 76, a primeira Constituição. E agora vou trazer novamente a Sofia de Mello Breiner e uma intervenção que ela faz na Assembleia Constituinte em 75, na qual diz qualquer coisa como: podemos perguntar-nos, num país em que é preciso construir tudo, construir escolas, construir hospitais, porque é que faz sentido investir na cultura? E eu agora poderia dizer investir nos livros. E a resposta dela é porque a cultura não pode ser um luxo de privilegiados. E se nós somos capazes de fazer a revolução, é porque somos seres de cultura. E esta resposta, para mim, é assim uma espécie de bandeira. Apetecia-me... olha, eu não sou de tatuagens, mas se fosse, era capaz de tatuar assim nos braços, ok? Aqui na capa.
E, portanto, depois de 82, agora assim para fechar esse arco, que é a extinção do Conselho da Revolução, eu apontaria a outra data como data fundamental na nossa história e da qual vocês beneficiam muito, claro que é 86 e a entrada na CEE. Portanto, depois de feito este balanço ou de fazer esta sistematização de alguns dados que eu acho que são importantes também para remontarmos a esse período e compreender algumas coisas que parece que estamos todos com amnésia, não sei, ou há 1 milhão de pessoas que está com amnésia, não sei, mas Beatriz, se calhar começo com 2 em 1. Um é, porque é que tu vieste como Beatriz? Isto aqui está muito baixo, bota alto nisso. É que eu falo alto. Porque é que tu vieste como Beatriz? E como é que a tua história, Beatriz, e se quiseres Marta, não sei, se cola e pode ser contada à luz dos últimos 50 anos? Antes de mais, obrigada pela apresentação. Está mesmo chique, está cheio. E bem assim, eu estou um bocado intimidada porque elas são muito cabeça, são muito intelectuais. É assim, admiração máxima, mas é assim, eu não sou, eu sou da street, tá, gente? Só aquela coisa da expectativa, não? Então vai. Meu pai, intelectual, como elas, já me põe assim complexada a vida inteira. Pago terapia. Coisa que eu não sou, intelectual, né? Porém, fiz o meu caminho. O teu pai é economista e professor. Meu pai é economista, tirou doutoramento com 60 anos porque a vida, né, perdeu a minha mãe quando eu tinha 6. Então eu também não tive mãe. Vamos chorar aqui, pronto. Mas eu não tive uma referência, né? E então fiz o meu caminho bem a desbravar mesmo, sacar cabalão, pum, 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 abrir a porta, pontapé na porta, total. Mas é isso, não sou intelectual, mas queria ter sido, mas também não tive forças e olha, foda-se, está a entender? Porém, contudo, fui buscar a minha intelectualidade em outras coisas, então... pai, tem doutoramento, tem curso, economista, dos livros, vidrado em economia e política, queria montar um partido, é youtuber também, podem ver Jorge Bater, youtuber, sempre queria mudar o mundo, sempre na fé, e eu tenho esse bichinho que nem eu sabia, que passado anos e anos e anos, e também ia herdar esse bichinho do pai, né? Então, dos 4 filhos, eu sou a mais nova, a mais rebelde que fez, imagina toda a merda que podes fazer na adolescência, eu fiz. Apanhada a roubar na FNAC, CDs de hip-hop... Ao menos não foi na Arquivo, foi na FNAC. Mas depois fui trabalhar, olha, anos mais tarde, depois fui trabalhar para a FNAC. Sou dessas, a sua cara podre. Apanhada pelas câmaras e eu apanhei um como alcoólico aos 14. Estão a ouvir, se não ouvirem, digam, ok? Que é para a gente Se não aproximar ouvirem, o falo mais microfone. alto. Não, e aproxima o microfone. É isso, tipo rapper e tal. Mas então é isso, eu tive um percurso, elas tiveram um percurso muito castiço, eu tive outro, e eu comecei a sentir aquela rebeldia e tal, que eu queria, o papel que me incutiram, tipo, eu não queria, tipo, sabes, ficar ali. Então eu fugi de caminhão, tiro, para... meu pai achava que eu estava no Sudoeste e eu fui para a Itália. E meu pai, estás bem no Alentejo? Estou ótima. E eu ali, em Vila Formosa, apanhar a boleia para Roma, com sanitas atrás. A vida era assim um pouco, sabes? Mas eu ia recatada e perguntava logo, António, não tenho nada para te dar, durante a viagem, eram 4 dias. Já aquela coisa de ser violada, não é? Sempre um olho aberto, outro fechado, aquela coisa. Então, fiz tudo para viver a vida, não é? Mas então é isso, comecei no rap, o meu pai, tipo, não havia nada, não havia livros sobre hip-hop, não havia... Hip-hop é uma cultura bem urbana, que uma das vertentes é o rap, como é o DJing, como há o b-boying, como há várias... Deixa-me só interromper. Ela é do Porto, como já se percebeu, não é? Pronto. Claro. Não, mas é interessante isto, porque o hip-hop e o rap estão muito associados a bairros problemáticos, subúrbio, Exatamente. classes desfavorecidas, portanto, vale a pena sublinhar que isto acontece numa família da burguesia portuense. E com uma menina branca, eu acho que é importante. Não, eu acho que é importante trazer assim, isso, mas não é? é? Português, nós assim, era pão com manteiga, estás a ver? E leite com cevada. Era aquela coisa. Meu pai é assim, unha de fome, estás a entender? Eram tempos difíceis, herdavas a roupa, não era roupa nova. Fomos ali, não é? Ele tirou o curso superior e ele ali foi dando e tal. Mas a casa era boa. A casa era boa. Só que a educação não era. E eu fui sempre muito chegado aos pobres. Na época de estar assim a dar-me assim, os meus irmãos casaram com betas e casaram todos de fraque, mas eu sempre fui mais chegada ao pobre, não sei porquê. Eu acho que sei, eu gosto da cena real e verdadeira. Então é isso, e então por isso é que eu tenho muito mais
tenho mais consciência do que vai para além do muro do condomínio fechado, não é? Do que se passa ali, do que viver na minha bolha, apesar que eu vivo numa bolha e toda a gente vive na sua bolha. Mas eu tenho mais noção do que se passa para além da minha realidade. E desde sempre. E então... Como é que foi esse momento? No rap... Como é que foi esse momento em que tu disseste: pai, eu vou ser a Beatriz Gosta? Foi o fim da linha. Primeiro, porque eu disse: pai, vou fazer um projeto picante. Como é que se diz, não é? Mas tem de ser, o pai tem. Vou falar de sexo. Mas de sexo não, filha. Fala outra coisa. Pai, vou falar. Vou falar assim, olha, mas assim, bum na balhadas, vai. E ele disse: então eu não vejo. Eu disse: pai, não vejas, pai, não vale a pena. Eu tenho muito o que fazer, eu não vejo. E nunca viu. Mas assim, um vídeo de 5 para a meia-noite, assim, levezinho, soft, picou. Mas assim, ver Beatriz Gosta assim, tipo, uma xuxinha, não, isso não. Mas já no rap eu tinha vergonha. Porque assim, MC tem uma cena e Beatriz Gosta tem uma cena e a Marta Bater é outra. Então explica lá, apresenta lá essas três. Imagina tu, sem medo e cagando para as consequências. É isso. É tipo, só vou. E depois tipo, namorados, pai, família, tipo, sabe? Essa é a Beatriz. É Beatriz de M7, mas a M7 já era feminista, interventiva e tal, mas uma coisa muito mais metralhadora, né? E a Beatriz vai no humor e pum, embrulhas ali no humor. É essa cena, mas a intervenção vai em todo lado. E a Marta é aquela que diz: pai, tem de ser. A Marta tem o apoquentamento e o inconformismo e a revolta e a raiva e a indignação. É aí que passa a cena. Tipo, há uma indignação muito profunda, desde muito nova. E tu achas que vem de onde essa indignação? Sei, uma sensibilidade extra. Eu sou uma tímida desconstruída, não sei se você... Eu vou chorar porque eu fui mãe e é foda. Mas eu sou uma tímida desconstruída e os tímidos ficam calados no grupo, não é? E ficam bastante atentos ao que os outros falam. Os extrovertidos falam muito e são os maiores, os reis na adolescência do grupo. E eu era a tímida que não tinha coragem de vou mandar piada, mas depois não tinha coragem e ficava só a observar. E era frustrada, né? Mas o tímido e o calado é observador e apanha muita coisa. Então eu fui essa pessoa. Até aos 15, até conheci a Capicua, que me empoderou bastante as minhas amigas. Aquelas são amigas desde os 15 anos, a Capicua e a Beatriz Gosta. Elas eram bem assim, politizadas, já eram muito do PCR. Já homens beijavam na boca, passavam gelo na boca. Já era uma coisa passavam gelo, desculpa, nem eu conheço nos acampamentos international de nem Dinamarca. Eu conheço essa. Passavam. E nem vou queimar aqui os políticos. Mas tipo, era tipo, sabes, eu nunca tinha visto, nem se dava nome aos gays e tal. Tipo, os homens a beijar, as mulheres a beijar, era uma coisa muito... E então ele já me deu um mundo, tipo, uau! Meu pai era conservador, católico. Sabes, aquela coisa. Agora ele já amoleceu muito, melhorou. Mas estava sempre em cima do meu decote e da minha mini saia, porra. Passada. Bom, ela quase chorou, ou foi assim um primeiro ameaço? Não, um pouco. Pronto, foi assim um primeiro ameaço porque foi mãe. E a Joana Bertolo disse, quando foi aos Filhos da Madrugada, portanto, repito, foi em 1900 e... Ai, meu Deus. E troca o passo. Foi em 1900 e troca o passo. Há muito tempo. Exatamente. E foi há 2 anos apenas, não é? Mas não parece. E bom, é incrível como algumas coisas que foram ditas nesse programa há 2 anos apenas, hoje já parecem démodé, não é? Mas tu disseste... Sim, mas tu disseste, eu escolhi não ser mãe. E o lugar da mulher e o lugar da maternidade, mesmo para as feministas mais empedernidas, continuam a ser muito sensíveis. Explica lá isso. Sim, no momento em que eu vou aos Filhos da Madrugada, tinha acabado há alguns meses de lançar um romance que tinha justamente esse tema. Uma personagem que faz o percurso entre ter 28 e 38 anos, é 10 anos da vida dela, e ou seja, uma luta que é como uma procura... Como o Caetano. Exato, eu já sinto que tenho isto dentro da boca. Uma procura que é comum a todas nós, no caso dela, entre um não saber e o querer ter um motivo, e até ao ponto em que define
já perto dos 40, que não é para ela, e no caso da personagem ela não quer ter o motivo. E para mim era importante também, enquanto autora do livro, que não fôssemos parar a nenhum dos estereótipos de porque é muito focada na carreira, porque teve um trauma de infância, porque é fria, porque é egoísta. Nenhuma dessas etiquetas lhe serviam ou simplificavam a complexa realidade que é tomar uma decisão destas. Não é um livro autobiográfico, ou seja, o meu percurso não foi o percurso da personagem, mas claramente que era uma reflexão pelo facto de sermos mulheres, não é? De termos estas conversas entre amigas, de sentirmos a pressão dos outros, das famílias, de quando e como, e pronto, as pessoas estarem sempre muito ocupadas do que vai ser a gestão reprodutiva dos nossos corpos, não é? Ou a performance reprodutiva dos nossos corpos. E eu vejo, e a mim surpreendia-me muito que, pelo menos nesse momento, sentia que ainda era um assunto, por exemplo, que não vinha só do patriarcado, ou seja, o patriarcado também inclui as mulheres, mas não era só uma estrutura social opressiva, era mesmo entre nós, umas com as outras, era na minha forma de me ver a mim própria e de sentir a minha feminilidade. Era mesmo muito profunda esta coisa de ligar o meu valor como mulher à minha força reprodutiva. E sentia que ainda havia muitas conversas para ter sobre este tema. Felizmente 2 anos depois sinto que a história de Roma de facto proporcionou essas conversas e que de facto já há um espaço muito diferente para uma mulher hoje em dia dizer não está nos meus planos, não vou ser mãe, e não ter que ser estigmatizada, mas que de alguma forma todos os percursos das leitoras que me vieram partilhar comigo, porque foi um livro que suscitou muitas partilhas, houve ali algum momento em que tiveram que passar por algumas das agruras descritas no romance. Mas também uma coisa que eu aprendi também enquanto receptora destas partilhas é que, e eu disse na altura que ainda achava que era assim um último limiar do nosso debate feminista, porque é um debate também para termos umas com as outras, é esta coisa do sermos ou não sermos mães e quanto é que isso define o nosso feminino. Que é também qualquer coisa que surgiu ali, que é, acho que se calhar ainda há um tabu mais profundo, que é para quem for mãe poder falar dos momentos de arrependimento, não é? Dos momentos... Eu falo nisso. Ainda acho que isso também é outra coisa que ainda é super delicada, que ainda... pronto, é um melindre máximo e como eu não tenho tanto este perfil de falar em público ou stand-up, eu ponho todas estas inquietações que são minhas, são do dia-a-dia, nos livros, e os livros depois devolvem-me estas conversas maravilhosas e muitas mulheres muitas mulheres leitoras que ao longo do caminho também foram partilhando comigo a sua jornada. Bom, sobre a maternidade, eu gostava, porque me lembrei agora, eu gostava de trazer o testemunho da Assunção Cristas. Como é evidente, nos Filhos da Madrugada eu procuro um retrato plural, não só do ponto de vista ideológico, procuro convocar pessoas conservadoras como a Assunção Cristas, pessoas que dizem publicamente eu não quero ter filhos, personagens humorísticas que dizem eu vou para o Tinder, eu dou no primeiro encontro, etc, etc. Mas a associação com a Assunção Cristas foi porque quando ela foi à primeira temporada dos Filhos da Madrugada, parece-me que ela disse coisas muito importantes sobre o preconceito que cai sobre as mulheres, mesmo as conservadoras, nesse lugar da maternidade. Portanto, ela que tem 4 filhos, era ministra quando teve o 4º filho. E contou no programa que imediatamente lhe perguntaram: vai demitir-se? Claro. Como se uma mulher não pudesse, de facto, do que estamos a falar é de conciliar a vida profissional com a vida pessoal, com a vida reprodutora, com a vida familiar, não é? Pronto, portanto, isso é logo isso. E, a seguir, ela foi acusada de ser má mãe porque decidiu partilhar a licença de paternidade ou maternidade com o marido.
Então, um jornal de referência, diz ela, não foi um sensacionalista, falou com pedopsiquiatras para discutir este tema. Até que ponto ela não era uma má mãe e a memória que os filhos um dia teriam disto, porque ela prescindiu do tempo que podia estar em casa com eles. Do Kleber Mendonça, claro. E portanto, vejam, até, e eu achei importantíssimo, e por isso será que também este caso, porque não estamos apenas a falar de mulheres artistas que decidem não ter filhos ou que tenham filhos. Estamos a falar de uma mulher católica, conservadora, 4 filhos que traz. Que as mulheres caem sempre... Então, conta lá. Maternidade. Tu podes ser conservadora, fazes tudo certinho, tu vais à missa ao domingo. A primeira culpa nasce com a mãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Freud explains. Que é uma coisa... Man, não sei o que é que se passa. Tu estás na night a beber uns copos e tu pensas, meu Deus, sinto-me muito culpado de estar aqui. Tu estás com a criatura, tu queres estar noutro sítio. Tu estás naquele sítio, queres estar com a criança. É bipolaridade pura. É uma coisa doentia. Depois, sentes uma culpa, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui, eu devia estar com a criança, devia estar a estimular mais a criança. Eu devia estar, sabes, a ser uma melhor mãe. Ela não comeu sopa ontem, hoje vai ter que comer sopa. O arroz de ervilhas, tem que pôr uma ervilha, uma cenoura. Sabes? É aquela coisa. Depois, a mãe, sabe, né? Depois assim, ela não comeu um legume esta semana, meu Deus, sabes? Então assim, depois... O que é que tu queres dizer com isso? É aquelas mães não, de repente a vida fica reduzida tu já sempre uma mãe de merda e tu tens sempre um novo dia para compensar isso, entendes? Tipo, hoje não dei legumes, amanhã vou ter que dar legumes, vai deitar cedo, sempre a tentar ser uma melhor mãe. Hoje fui uma mãe de merda, amanhã, né? Sempre. Porque te incutiram o que é ser uma mãe de merda e o que é ser uma boa porque mãe, tu estás e está lá criar tão um ser humano, desde estás cedo, a ser humano, não, o primeiro pensamento também digo, e depois foi-te incutido, né, a missão de que tu crias um ser humano e está mais sobre as mulheres. Mas mesmo quando tu não tens, tu sentes o relógio biológico, por exemplo, eu antes via os homens de uma forma diferente que agora eu vejo depois de ser mãe. Antes eu era mais devoradora de homens, mais tipo, até que sexos e agora acho que me veio dar uma calma. Apesar que parece maluca, não é? Mas acreditem, eu estou muito mais calma. E então, agora parece que não sei, não é? Fui cumprir aquela missão, não sei o quê. Por outro lado, sempre diziam assim, tu vais te arrepender, então mais vale teres. Porque quando vais olhar para trás, vais pensar, devia ter tido um filho. Não sei o quê. Eu acho que não, no caso da dúvida, não tenhas. Porque é tão dureza, amiga, eu mereci 20 anos. No caso da dúvida, não tenhas, porque depois assim, não dá para devolver. Entendeu? Então assim, não tenhas. Mas mesmo aí, até aí, cada experiência é uma experiência, porque podes pensar, mano, eu vou odiar ser mãe, de repente vem e tu estás entregue, estás numa calma, abraças a missão, como mais vezes podes dizer, nasci para ser mãe, e depois quando vem, é um caminhão que te atropela, e tu não era nada disso que eu tinha imaginado, sabes, veio uma peste, e eu do lado tenho um bebê que é uma preciosidade que dorme a noite toda, ficas na raiva. Queres aquele bebê, trocar aquele bebê. Então assim, e depois também levas com as mães azedas que tiveram a fazer inseminação artificial para tentar ser mães. Não estás a valorizar o teu papel de mãe, Marta. Porque eu tentei ser mãe e eu não consegui. Eu disse, sinto a tua dor, acolho-te, mas está uma merda aqui. Então é assim, a mulher está sempre parida, amor. Na vida, e não sendo mãe também está. Sabes? Então é isso. A gente está sempre a ser julgada. Está sempre a ser julgada, está sempre com a culpa, está sempre com o peso, está sempre subcarregada, está sempre, sabes, num apoquentamento geral. É difícil ser mãe, é difícil ser mulher. Claro que o homem também sente as suas questões, só que os homens metem para dentro e criam doenças, não têm culpa. Agora nós vamos a falar sobre as coisas. A plateia é 90% feminina, mas naquele caso são cristas, o marido dela, não sei se é marido, o pai das crias, também foi desconsiderado. Não, meu pai... Uma pergunta que fizeram à Associação Cristas, o que quiseram dizer é que o pai... É verdade, mas ainda uma exceção, João, mas ainda uma exceção, é verdade. Tu não vais tirar a roupa e dizem que ele era para não, a minha avó dizia, sai daí, que vergonha, os vizinhos a verem te estender a roupa. É nessa coisa, tu é um mol, tu é um banana, tu é... Ou seja, estamos só a falar do Portugal da democracia, estamos a falar de papéis de género, estamos a falar das enormes transformações a que assistimos e estamos a falar do que está ainda aqui tão recalcado, tão entranhado,
que nós vamos precisar de não sei quantas gerações para lidar com isto com outra leveza, não é? Pronto. Então, se calhar eu agora derivava um bocadinho. Claro que ainda vamos voltar às mulheres e ao lugar das mulheres e da família e da maternidade e como precisamos de falar desse tema, em especial depois de um certo livro que não sei se está aí à venda, não quero ver, e que foi obviamente, e que foi publicado recentemente e que merece discussão, não é? Mas eu gostava agora de derivar da mulher para uma outra questão que eu agora aflorei e que tem que ver com legado, transmissão entre gerações. Uma coisa que aconteceu desde a primeira emissão dos Filhos da Madrugada é compreender como, apesar destas pessoas serem filhos da madrugada, a noite escura, essa noite de que falava, noite de que falava a Sofia, está muito presente na vida de todos nós. Como não pode deixar de ser, porque os nossos pais e os nossos avós cresceram com estas baias, não é? Pronto. E, portanto, eu imagino que as nossas infâncias, apesar dos 11 anos que nós temos, e apesar das diferenças geográficas, porque tu és de Lisboa, tu és Porto, eu sou de Trás-os-Montes, portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Eu era pequena quando era preciso ir ao médico, ao Porto, assim, para uma coisa especial, íamos pelo Marão Antigo, são 100 km, e demorávamos 4 horas. 4 horas! Hoje, com o túnel do Marão, fazemos isso em 45 minutos. Ok? E eu, pronto, já estou assim um bocadinho entradota, mas foi só há 52 anos. Faço 53 este ano. Portanto, isto era a minha infância. E íamos ali ao hospital perto da Boa Vista, tinha aberto o Shopping Brasília, íamos andar na escada rolante e não havia escada rolante em mais lado nenhum. Não, era íamos comer um mil folhas e um duchesse, que também não havia em Vila Real. Eu ontem postei a sapataria Branca de Neve, que tinha uns cavalinhos, e toda a gente ia lá. E toda a gente, do que tu estás a falar, toda a gente vinha de longe, para a sapataria Branca de Neve no Porto, que tem um carrossel de cavalinhos em madeira muito bonito. E eu passei por lá e vieram aquelas botinhas azul marinho ortopédicas, sabe? Aquele trauma, aquela infância terrível de todas para não é? Não, mas aquilo de que eu estou a falar é... parece que foi há uma eternidade. Já esquecemos isso tudo. E foi no outro dia. Isto de nós precisarmos de 4 horas para fazer 100 km, porque precisávamos de ir a um especialista. Ainda bem que... Não é? Pronto. E, portanto, os nossos avós e os nossos pais, que foram educados num outro tempo e que nos acompanharam a fazer os deveres na escola... eu acho que faz parte assim também das nossas narrativas, que é nós fazermos os deveres na cozinha enquanto as nossas mães estavam a cozinhar e os nossos pais estavam no café a jogar à sueca. Claro que estou a caricaturar um bocadinho, mas estou a trazer aqueles modelos mais convencionais, não é? Pronto. E, portanto, a cozinha era o centro da casa, a configuração das casas também era diferente, partilhávamos os quartos com os nossos irmãos, herdávamos as roupas dos nossos irmãos, e não era só por não haver muito dinheiro, é porque era, de facto, outra cultura, outra ligação ao consumo, etc, etc. Mas há aqui um aspecto fundamental, é que nos nossos pais e nos nossos avós está a guerra colonial. E eu queria, Joana, de saber até que ponto esse antigo regime e a guerra colonial marcou a tua família e como é que isso chegou até ti, que já nasceste 8 anos depois, portanto, numa democracia já consolidada. Sim, de facto. Sim, estava a ouvir e de facto eu nascer nos anos 80 e depois ser jovem, criança, nos anos 90, que foi uma década de bastante abertura e alguma prosperidade económica no país, se calhar formatou-me para uma espécie de esperança de olhar para a frente, que fez com que, ou se calhar também falta de sensibilidade, apesar de em minha casa se falar bastante sobre estas questões e o meu pai ser uma pessoa que queria muito que as duas filhas estivessem informadas e
e contava como é que era sair do país a monte, ou não haver, aquelas coisas que nos fixaram mais era sempre, não havia Coca-Cola, a sério. O meu pai contava imensa coisa e nós ficávamos as duas tipo, não havia Coca-Cola, a sério. Mas agora, também neste período, parece que cada jornal que abrimos, cada site, cada coisa é sobre 25 de Abril, não é? Esta semana é quase, pronto, o apogeu já há um nível de saturação, mas obviamente eu acho importante. E ainda assim, apesar de tantas recolhas de histórias e testemunhos, eu continuo a ouvir coisas novas sobre o tempo ditatorial, que eu não sabia, e estava a pensar nisso porque anteontem fui ao lançamento do novo livro do António Jorge Gonçalves, um diário gráfico sobre a sua infância na ditadura, chama-se Ditador, as pessoas estavam a falar sobre uma série de pormenores as escolas de rapazes e de raparigas e coisas que eu, de alguma forma muito vaga, não me são estranhas, porque eu já ouvi essas descrições, naquele tempo era assim, mas que para mim são tão insólitas. É que parece anedótico, não é? Parece anedótico Assim como as mulheres precisarem da autorização dos maridos para viajar, quer dizer, estes casos, como as escolas dos rapazes, as escolas das raparigas, não poder usar isqueiro, não havia mesmo Coca-Cola, quer dizer, há aqui uma dimensão que é anedótica, ou nos parece anedótica, mas sobretudo há um concreto, porque senão parece que ficamos nesta informação estatística, sabemos ou temos ideia de que temos assim umas luzes de como era, mas depois o que é que seria, assim, na cabeça dos nossos pais, no corpo dos nossos pais? Eu penso muitas vezes, como é que seria do ponto de vista sexual ser educado em ditadura, no tempo dos nossos pais, no tempo dos nossos avós? Tinha de ser diferente. Tinha de ser diferente. Claro, Mesmo. claro. Então. Sim, exatamente por achar que estas coisas que não me são totalmente desconhecidas, mas que parece que acabam por são elementos anedóticos ou insólitos ou fragmentos de uma paisagem que eu não consigo montar porque para mim é muito irreal, porque eu não vivi nessa realidade. Só para avisar também o papel... Eu falei do lançamento de um livro em particular, um diário gráfico, mas das narrativas que estão a sair, da comédia, do cinema que está a sair, em realmente eu acho que a criação artística tem essa capacidade de nos meter lá dentro e de tornar o que poderia ser só uma informação numa experiência. E eu acho que é a experiência que fica no corpo. E claro que o meu corpo nunca terá a experiência autobiográfica, por razões cronológicas evidentes, mas é importante de alguma forma, e acho que é o esforço também deste aniversário, desta nossa efeméride, resgatar estes testemunhos, porque a maioria destas pessoas ainda estão vivas, ainda nos podem contar em primeira pessoa, eu acho isso riquíssimo, e falar. E com a coisa do falar eu faço também a ponte para a minha casa, que é se calhar um dos mistérios destes tabus silenciosos que cada família estabelece para si, porque acho que todas as famílias têm os seus segredos internos, as suas dinâmicas do que não se fala, e na minha, e não sei bem dizer-vos porquê, era a morte do tio no ultramar. Ou seja, o irmão mais... Era dito assim, a morte do tio no ultramar. Sim, ou seja, sobretudo eu ouço a voz da minha mãe a dizer o meu irmão que morreu no ultramar ou o teu tio que morreu no ultramar. Mas era assim quase, era um título, era assim evocado e de alguma forma nós compreendíamos, talvez por empatia com o sofrimento da mãe, que não era para perguntar ou escavar, então eu sei muito pouco, ou seja, as coisas que eu sei, até falei um pouco as fotografias que eu levei para a mesa dos Filhos da Madrugada e uma outra informação que acho que ainda mencionei, foram-me dadas pelo meu tio, ou seja, outro irmão desse tio que morreu, eles eram 3, a minha mãe e esses 2 tios, já depois da morte da minha mãe. Portanto, de repente, eu tenho esta história, eu quero saber quem foi este tio que morreu e eles já não estão lá para eu perguntar. Isso tudo aconteceu há 2 anos atrás. O que é incrível é como, de facto, há esses não ditos nas famílias, não é? Sim. E mas que eu tenho esta crença, pronto, também tem a ver com ser uma contadora, o meu ofício ser histórias, não é? Eu acho que mesmo que as coisas não sejam verbalizadas, elas estão lá.
E eu acho que nós entendemos, e que não só entendemos como herdamos, portanto acho que há um trabalho de herança geracional. Pronto, a palavra dura é de certos traumas, mas podemos só dizer de certas histórias, não é? Que ainda de alguma forma está por fazer, e são mesmo estas gerações mais novas, se calhar até a seguir à minha, as mais novas que a minha, que vão já completamente com os seus corpos completamente desligados da experiência, vão quase que reencenar e compreender emocionalmente o que isso foi. E eu acho que esse movimento está a começar agora. Já tem vindo a começar, mas... Uma coisa frequente nestas emissões dos Filhos da Madrugada, eu peço aos entrevistados que levem objetos, fotografias, cartas, o que quiserem, que ajude a contar a sua história. Uns levam, outros não levam, obviamente. Mas alguns dos elementos mais frequentes são essas fotografias da guerra do ultramar, vamos chamar assim. E, portanto, estas pessoas, claro que já não têm uma memória direta disso, porque já nasceram depois do fim da Guerra Colonial, mas os álbuns de infância, os álbuns de família, têm isto lá. E depois, duas experiências opostas. Aquelas casas em que isso é uma espécie de um refrão ou um título, e todos os dias se fala disso. Ou, ao contrário, um mutismo absoluto e não se fala disso. Isso, por exemplo, traz-me a Carmen Garcia, enfermeira, cronista do Público, que nasceu 15 anos depois de mim, portanto, em 1986, e ela contou no programa: eu não me lembro de ver o meu pai levar a colher de sopa à boca sem tremer. E eu atribuo isso ao stress pós-traumático. E o meu pai nunca falou da guerra. Isto é fortíssimo. Ela nasceu 15 anos depois da democracia, ou da instauração da democracia. Portanto, estas feridas demoram muito tempo a cicatrizar, quando cicatrizam, não é? Por outro lado, também há muitos que trazem a experiência do retorno, chamamos retornados de uma maneira genérica, bem sabendo que para muitos não era um retorno porque nunca haviam estado aqui nisto que se chamava metrópole, portanto era uma vinda. E a Dulce Maria Cardoso chama-lhes desterrados, não é? Pronto, e também se fala muito dessa experiência de perda, caso da Assunção Cristas, agora nesta temporada a Ana Isabel Xavier, que esteve no programa, foi gravado ainda antes das eleições e foi agora nomeada recentemente Secretária de Estado da Defesa. A Tenente-Coronel, a militar que eu convidei e cujo programa vai passar no dia 25 de Abril, porque eu achei que era uma forma de homenagear os capitães de Abril. Era convidar uma militar, mas neste caso uma mulher que não podia ter esta carreira antes do 25 de Abril, e ela fala também, podem ver no programa depois da manhã, ela fala também dessa experiência da vinda da África que aconteceu com os pais dela. Eu digo no programa e fiz um post nas redes sociais dizendo esta era uma carreira que lhe estava vedada antes do 25 de Abril. Na segunda temporada eu tive uma diplomata e uma magistrada, porque justamente havia algumas carreiras que estavam vedadas às mulheres antes do 25 de Abril, e então alguém num post do Facebook disse isso não é verdade porque havia as enfermeiras. Pronto. E então eu que nem costumo comentar ou responder a coisas que parecem assim um bocadinho azedas e que parece que estão a procurar uma polémicazinha. De facto eu não sabia que havia as enfermeiras do exército, não é? Mas obviamente aquilo que eu queria dizer é, mas uma mulher podia ser tenente-coronel antes do 25 de Abril? Até onde é que ela podia subir na hierarquia antes do 25 de Abril? E é disso que estamos a tratar. E comentando isto com a Joana ironicamente disse, também havia imensas cozinheiras no exército, de certeza. Portanto, sim, havia de certeza muitas mulheres que trabalhavam no exército. A questão é, qual era a sua função? E mesmo quando eram enfermeiras, estamos no mesmo, ou seja, na cuidadora. Claro, sempre. Estamos na cuidadora, não é? Pronto. Dito isto, Nina Beatriz,
Vamos lá, assim, corpo tatuado. A canção do Caetano diz dragão tatuado no braço. E eu gostava que tu dissesses quem é que tens aí tatuado no teu corpo, porque no fundo é assim como se a tua biografia estivesse inscrita no teu corpo, não é? E gostava de saber se na tua família também havia estas conversas acerca da guerra, do que estava antes, perdas, etc. É assim, tatuagens. Não, primeiro vou começar com o meu pai. Meu pai paga para mudar uma lâmpada. Então, meu pai, olharam para ele frágil, assim, fininho. Eu não sei se ele inventou uma doença, mas ele não foi, nem nenhum irmão foi. Então, eu não tenho isso presente na minha família, então eu não posso falar sobre isso. Tenho pais de amigos que não conseguiram ser funcionais e acho que o trauma e ficou um racismo também por todas as imagens que assaltam e pesadelos a vida toda, cartas, acabaram por também na vida não serem pessoas boas e bons pais e acho que se refletiu, né? Mas eu não tenho assim tão perto. Os meus amigos passaram por isso, os pais passaram, mas eu não tive assim tão perto. Relativamente às tatuagens, choquei a minha psicóloga, que já está comigo há muitos anos. Outro dia tirei a camisola dela. É tatuada? E ela queria dizer, antes eram os marginais, ela queria dizer isso, mas não tive coragem. Eram os marginais, né? Ou então os que tiveram, né? Amor de mãe. E eu sei, mas já não. Agora, quem não tem uma tatuagem é que é raro. Por acaso não me tinha lembrado disso do amor de mãe, mas é muito bem Eu tenho visto. amor de mãe aqui, que eu tatuei. Tenho. Não, mas é muito bem visto, é porque de facto agora os corpos são completamente diferentes e homens e mulheres tatuam-se, depilam-se, é toda outra maneira de exibir o corpo e podemos até discutir como é que é esta maneira agora de performar, habitar, transformar, inscrever, são muitos os verbos, o nosso próprio corpo, não é? Mas de facto, um homem, para ser másculo, a única tatuagem que lhe era permitida era amor de mãe ou o número ou Angola, pronto, exatamente. Portanto, era no fundo assim uma marca de guerra. E era, eu estive lá, eu suportei isto, eu pertenço àquele lugar, eu sou forte o suficiente para ter estado lá e agora aqui estou eu, não é? E nós víamos isso. Se esse amor de mãe também não estaria relacionado com a própria ida para a guerra colonial. Claro. Eu acho que sim. 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 Daqui a bocadinho vamos abrir. Obrigada pelo seu comentário, não é? Porque de facto essa ida, essa saudade, as mães, as mulheres, os aerogramas. Bom, há aquele livro muito bonito com as cartas de amor do Lobo Antunes, com a mulher, não é? Que foi coligido pelas duas filhas, uma delas é antropóloga e trabalha justamente com o espólio da guerra colonial. Depois foi feito um filme do Ivo, esqueci-me agora o apelido dele, que também se chama Cartas de Guerra, não é? Mas, no fundo, o que é que era? Eu lembrei-me disso agora, desculpa interromper-te, vou só assim abrir aqui um pequeno parênteses, mas eu lembrei-me agora, na pandemia e com a guerra na Ucrânia, desse tempo, interrogando-me, o que é que teria sido, o que é que foi para estas pessoas viver a ausência, viver o medo, viver a guerra, e sem a possibilidade de comunicar, simplesmente. Havia os aerogramas, ok, mas quer dizer, apesar de tudo, nós hoje temos o WhatsApp. Sim, hoje vemos, além das chamadas serem gratuitas, porque nós também ainda somos daquele tempo em que contávamos os períodos. Ficava sem saldo, havia 10, ficavas mal mesmo. Não, antes disso era os períodos, tu falavas, depois das 9 porque era mais barato, exatamente. Não, mas o que era nesta altura comunicar sem ver? Sem ver. Tu sabias lá se aquelas palavras de facto correspondiam à realidade? Não. Se eram, eu estou bem, mas era só para não preocupar os leitores dessa missiva, que eram normalmente as mães, as mulheres, as irmãs que estavam aqui, não é?
E, portanto, de repente eu perguntei-me, epá, isto é horrível, qualquer guerra é... Ainda fico mais apocantada é o que os Olha, homens o microfone. o que os homens meteram para dentro. Sim. O homem, para ir para a terapia, nem arrastado. E imagina o que eles engoliram, sabes? E não contaram. Já é aquela, o Tuga já não conta, não é? Aquela coisa, preferem, há sempre não dá a parte fraca, forte. E tudo o que eles viram, tudo o que eles viveram, tudo o que eles aguentaram, porque eu sou homem, porque eu tenho... Man, eu fico, não é? Eu, já é. Não há aqui um homem que tenha ido, não? Mas agora espera lá, quem está aqui e os pais foram? Os pais. Pois. E falavam sobre? Muitos traumas, muita gente ficou maluca, muitos problemas. Exatamente. Muitos mesmo. Muito mais do que estava de cima da água. Por baixo da água é igual. É isso, é isso, é isso. Bem, voltando só às tatuagens, e depois então, se calhar vamos abrir também um bocadinho a conversa, mas eu gostava que tu apresentasses, assim, as Toda a gente- pessoas... Tem a minha mãe que faleceu quando Não, tinha 6. olha, o microfone, então. Peraí, desculpa. Tem a mãe que faleceu quando tinha 6 anos. Quando eu disser primeira? vamos comer Caetano, já sabes que é assim. Então é isso. Depois tem a avó Mina, parece Não, repete lá, desculpa lá. tem Agora a sério. Manuela, que é a minha mãe, que morreu quando eu tinha 6, que era bastante... que ainda era mais conservadora que o meu pai, por isso às vezes eu penso, se ela estivesse viva, eu não era Beatriz nem M7. Mas também já me disseram uma dica que eu embrulhei, que é do tipo, mas tu não sabes o que é que ela ia evoluir nesta vida, e se calhar ela evoluir contigo e também ia mudar, ia aprender, ia permitir que tu fosses tudo e mais, não é? Outra, mas também boa, por isso. Então, Manuela, depois a avó Mina, analfabeta da lavoura, das galinhas e dos coelhos, que nos criou na Rechousa lá. O que é rechoso? Rechousa é terra, ali lá na Bocaia. Parece que ela só quando lá nas Rechousas, mas é mesmo uma terra. Ok. Passa Chantuídio, que já é feio, vai. Passa Laborinha, depois Laborinho. Que era uma aldeia mesmo, era tipo água choca, roda serpentias lá. Mas vivíamos bem. Castanheiro, sabes, um chorão na entrada, era lindo. E depois o paizão, que está gato aqui, depois tem nunca e sempre, que é aquelas palavras que a gente diz, nunca e sempre, e depois embrulha, chupa. A minha irmã e os meus 2 irmãos, caguei. Eu tenho toda tatuada, né? Fiz a minha filha o amor de mãe. E a data de nascimento azeiteira. Não é pôr a cara da minha filha, ali o bebê feio. Também tem limites a azeiteirice, né? Mas sou toda, costas tudo. Bom, mas então vou fazer de tua psicóloga. Estás Marginal. tatuada, sua marginal. Porquê é que decidiste... Ela achou Tatuar-te? que eu queria sentir a dor, queria me acreditas nisso? Eu fico tipo, não, eu sou do hip hop, eu sou do rockabilly, sou desse tempo, uma cultura, subcultura. Não estás antenada? Estás fechada no académico, sai daí. Disse eu. Juro, parece que estamos nos anos 90 no autocarro a ver olhar para mim colado, tipo, E eu a pegar na placa dela e ia para o Brasil, mete aí placa. Não, está muito fechada no académico, ela tem que sair, estamos em 2024, bro. Fiquei tipo, ela está mesmo a dizer isto? Já não vou mais lá, senti, sabes? Senti tipo, não vai dar. Foi o fim? Mas foi mesmo Não vou- o fim? Foi a gota d'água, acho que não vou lá mais. Quero lá saber aqui em primeira mão. Não, porque ela já me estava a dizer assim, tu tens que guardar mais segredos, tens de ser mais misteriosa. E eu não consigo. Isto é um trabalho árduo, não ser misteriosa e agora vou ser misteriosa. Isso eu deixo para vocês, são intelectuais, são misteriosas. Só olhar já, tipo, tu ficas a pensar, o que é que ela pensa? Eu digo logo tudo. Eu assim não queria doença. Não. Fiquem vocês com a doença. Também não quero mal a ninguém. Joana, eu não sei se és tatuada ou não, mas a Joana publicou recentemente um livro naquela coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a vida de uma desportista, não é? E tu fizeste desporto de alta competição, não é? E eu gostava agora de te ouvir sobre este tópico do corpo. É uma experiência diferente da Beatriz, obviamente, mas gostava de saber quais são as exigências que um desportista tem. São diferentes por seres mulher.
Como é que isso te ajudou agora, por exemplo, para a escrita e para a vida, e para a vida que tu levas, não é? Se possível, gostava de recuperar uma coisa que ficou lá atrás e que tem a ver com viver na nossa bolha, porque estamos aqui a falar de bolhas que parecem que não comunicam entre si, quer dizer, a bolha da intelectual parece que não comunica com a bolha dos desportistas, não é? Que é também ainda esse preconceito que nós temos muito, que é, vocês são intelectuais. Não. E péssimo no desporto. Acabou. Desporto, Acabou essa coisa, nós somos... e isso, se calhar, é também uma das grandes conquistas do 25 de Abril. Olha, voltando à Assunção Cristas, eu tenho muita simpatia pela Assunção Cristas, devo dizer. Sendo conservadora, sendo contra a despenalização do aborto, é a favor do casamento gay. E isso eu também acho muito interessante. As pessoas são várias coisas, não As são? pessoas são várias coisas e começa a ser possível dizerem publicamente: eu sou estas coisas todas, não tenho de ser monolítica. E isso é muito, muito importante, eu acho, não é? Assumir aquilo que pode parecer uma contradição, mas que não é uma contradição, é só uma conciliação de coisas que durante muito tempo foram incompatíveis. Tu acreditas que eu estou apaixonada pelo indivíduo do PSD e estou em crise? Conta-nos, por favor. Por falar nisto, somos várias coisas. Se fosse do Chega, seria Não, preocupante. do Chega ao fim. Do Chega, tira-me da porta. Não estou bem, tipo, interna, irmã. Mas eu falar com ela também era da opinião. Podemos também aprender e trocar ideias, não sermos todos iguais e também, não é? Concordamos ali, discordamos acolá e vai para debate e põe em cima. Acho que não sei se é cansativo, porque eu estou cansada. Mas eu acho que é isso, nós somos várias coisas. E mulheres ok, e homossexuais ok, não sei, pronto, privatizar, eu também tenho um problema com privatizar, mas pronto. Mas dá para falar e dá para... Tu achas que eras capaz de andar com uma pessoa do PSD? Ou já andas? Conta-me tudo. Os prós e os contras da coisa. Tu eras. Disseste que pode ser há pouco tempo. Enquanto tem deslumbramento, depois acaba-se a magia do início e a gente fica já só pelos feitos. Digam aí, Pito. Por acaso conheço um casal, estão juntos há 14 anos, ela é de direita e ele é de esquerda, e estabeleceram umas linhas vermelhas. Por exemplo, os nossos filhos, vamos batizar ou não vamos batizar? E decidiram isso antes. E a verdade é que o casamento se aguenta. Batizou ou não batizou? Não. Não batizou? Porque decidiram antes que as crianças não eram batizadas, as crianças não iam para uma escola religiosa. E, portanto, isso era assim... Perfeito. Um ponto... Ele não é batizado, graças a Deus. Mas é de Restelo. Vocês estão de lá? Beatriz, não. Cascais e Restelo, qual é pior? Ela por ela? Quem é que vive mais na bolha, no condomínio fechado? Então, vamos lá. Vai. Bolha, corpo, já temos aqui muita coisa. Então, por ordem, tatuagens nenhuma, mas tenho mesmo fascínio. E como eu venho das artes visuais, houve aqui uma menção ao facto de a fase toda da minha vida. Eu nunca quis ser escritora, eu queria ser artista visual, /pintora, tudo. Então uma pressão era muito grande. Eu nunca achei aquela imagem. Eu achei sempre, eu escolhia tatuagens, mas depois achei sempre, eu vou-me fartar, esta não vai, vou-me fartar disto. Aceitares que é temporal mesmo. E a única que eu achei mais ou menos que podia tatuar era um hexagrama do I Ching, mas como tu dizes, achei super azeiteiro. Azeiteiro. Passa tempo. China é bom azeiteiro, não é? É muito. Agora se tivesse, estavas a pagar ou a crossar. Pronto. Sabem o que é azeiteiro? Azeiteiro Não, é porque eu agora de repente lembrei-me disso, é porque é um fio no de Porto, azeite. sim, é muito piroso, é muito fuleiro. Não, é que no Porto Brega. diz-se muito azeiteiro. É mesmo. Eu acho que é muito visual, é pequenino, Sim, né? Tipo, pronto. fica logo nheques, Não, né? não, mas é assim aquela coisa pirosa, É brega, tudo mesmo, junto, brega. assim, Mas, brega. mas há expressões assim, de Coimbra para baixo, completamente diferentes. Portanto, eu agora estou a falar também assim com um sotaquezinho do Porto, dos meus 10 anos lá, que eu também sei. Venha de cima. Eu também sei. 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 Ei, manhã. Nós somos assim. Fogo. Olha, mas tens. Se tem, é Tá só aí. querer. Tu não tens.
Eu posso contribuir com a Marafada Algarvia. Ai, Marafada. Gente, Fala lá um bocadinho. a minha família da minha mãe Então era como é que Algarvia. é? Eu só me lembro da minha avó dizer: ai, Marafada, estás tão comprida. Como é que é? Mara quê? Marafada é moça. É... Marafada. Ai, Marafada, Isso é muito bonito, estás tão marafada. comprida. Estás... Queres tu? Era eu a crescer. Ai, adoro. Mesmo, muito. Olha, nem eu percebi nada. É mais cerrado que Açores. Não é? Mas a minha avó falava assim, minha mãe já não tanto, já estava em Lisboa há muito tempo, mas quando descíamos todas ao Algarve, em 3 dias estávamos todas algarvias, era mesmo engraçado, a coisa dos sotaques. E, Portanto, ainda temos aqui mais uma bolha que é a algarvia, não é? Uma bolha que é linguística, cultural, etc, etc. eu acho isso tudo muito rico e tenho a sorte de ter grandes amigos da minha fase de atleta de alta competição e depois grandes amigos entre os boémios das belas artes e não sei, eu acho que às vezes choca e fica, há uma certa incomunicabilidade. Não me pergunto. Estou a olhar para ti. Ela olha para mim e eu pânico. Eu agora sacava e pau! E o povo ficava tipo, O teu ar de cala-te já. Não, eu disse, tá bom, já vai assim, o pessoal entendeu. É isso. Mas eu acho que acho que é pobre ficarmos sempre junto a pessoas que pensam exatamente como nós e as redes sociais propiciam muito isso. Ui, o algoritmo está mesmo a deixar, não é? A deixar danos mesmo. E claro que há só sempre... entrega o que tu já clicaste num like. E aquilo é um jogo de espelhos perigoso em que nós ficamos a achar que o mundo pensa todo como nós. E este exercício de empatia, de convivermos com pessoas com quem discordamos. E o que eu dizia acerca do namorado do PSD e sobre pelo menos dar uma voltinha. Montenegro? Que é a coisa do... Não é tanto os valores que ele acredita. É uma certa atitude. Ou seja, que é encontrarmos pessoas diferentes de nós, mas disponíveis lá está como este casal, a fazer alguns compromissos, a suspender um pouco a sua munividência para ouvir o nosso lado. E se encontramos uma pessoa com esta atitude, é para a vida. Estas pessoas são ótimas porque vamos aprender imenso com elas, vamos pôr em causa as nossas próprias crenças. Eu tenho isso muito, por exemplo, com a crise climática, que eu sou muito ativista, muito de... Ainda não tínhamos falado disso. Bom, toda a gente sabe que a ecologia, desculpa interromper-te, é um dos grandes livros da Joana e também toda a gente sabe que esta é uma preocupação destes tempos, quer dizer, falava-se lá em crise climática há 50 anos atrás, portanto é também um tema muito forte neste momento nosso. Claro, e aí é onde eu sinto, por exemplo, na minha vida afetiva, social, onde a bolha tem um hiato mais grave ou para mim difícil de construir pontos, que é eu claramente tenho os amigos com quem vou às manifes, a Frente Grisalha, com quem vamos dar lá apoio às greves estudantis, fazemos uma revista chamada Ebulição, ou seja, mesmo pessoas que pensam naquilo, muito mais que eu, que pensam naquilo de manhã à noite e leem os artigos todos e estão sempre a par do fóssil e das emissões disto e daquilo. E com essas pessoas há um tipo de entendimento, não é? Lá está, é aquela facilidade de eu quase não preciso dizer nada. Já sabes. E a outra, em 2 suspiros, a pessoa entende a minha frustração. E depois tenho quase toda a gente à minha volta que, por necessidades anímicas, práticas ou mesmo teóricas, precisa de viver mais alienado desta informação toda. E que me questiona muito... acerca de uma story que eu faço, ou sobretudo agora com o escalar de violência das estratégias dos ativistas mais jovens, que temos visto, não é? Aquele máximo que tem usado de tinta a outros meios, e é muito engraçado que por exemplo, quando houve aquele boicote dos cartazes partidários, que foi uma coisa que chocou muita gente, a quantidade de amigos meus que me escreviam para que eu defendesse aquilo. Eu própria não sabia, ou seja, eu própria não sei o que pensar sobre algumas destas estratégias mais violentas. Também não tem opinião sobre tudo, às vezes uma pessoa precisa de um tempo. Vou sublinhar isso, passa-lhe só o microfone para ela dizer isso alto. É muito importante, às vezes nós não tivemos tempo, ou mesmo depois de um tempo não temos opinião formada sobre tudo. E às vezes exigem de nós que a gente se posicione e que dê uma opinião e também, não é? Não, isso é super importante porque a maneira como nós comunicamos tornou-se instantânea, tão veloz,
tão fragmentada, e essa inquirição é assim uma coisa tão violenta às vezes, como se nós tivéssemos de ter posição sobre tudo, assumir posição sobre tudo. Se não assumes uma posição sobre isto é porque és cobarde, é porque és cúmplice, é porque te estás a admitir, etc. Quando às vezes é tão simplesmente, eu não sei, eu preciso pensar sobre isto. Ou eu estou cansada. Sabes, são muitas causas, muitas frentes e eu quero, é como diz a Luana Piovani, quero postar-me de biquíni na internet. E há muita causa, muita coisa, eu preciso pôr o meu bujão para jogo ali. E além disso tudo, são questões complexas e que ainda não tivemos tempo, ou seja, há muitas coisas aqui que estão a acontecer, sobretudo em relação à questão da crise climática, que estão a acontecer em tempo real na nossa geração e não têm completamente precedentes. Portanto, se eu às vezes fico chocada com algumas das táticas destes grupos estudantis ou mais jovens, fico. Mas eu também penso, eles estão a inventar uma luta enquanto avançam, não é? Ou seja, não há propriamente, por muito que eles estudem, eles vão muito ver os movimentos sociais do século passado, motins, riots nos Estados Unidos, da questão racial, ou seja, eles não vêm do nada e, claro, estão também muito a imitar coisas que estão a ser feitas lá fora pelo Extinction Rebellion e outros grupos mais estruturados do que em Portugal, que apesar de tudo eles são um grupo pequeno de jovens, mas há que, pelo menos, o que a mim me custa é que não os ouçamos, que passemos tanto tempo a criticar a forma, os meios deles de combate e não paremos para tentar perceber o que é que eles estão a tentar dizer. Isso é o que mais me incomoda. Mas para dizer que às vezes é onde eu sinto mesmo mais o chip fritar, que é entre falar com estas pessoas e falar com... Mas isso que estás a dizer é muito rico de facto e é muito deste tempo, não é? Tu tens os boémios das belas artes, tens os intelectuais da escrita, tens os climáticos, tens ainda aqueles amigos dos anos em que tu viveste em Buenos Aires e, como tu disseste no programa, quando estavas a fazer o doutoramento na Alemanha, servias brunch em cafés chiques ou ganhavas tão pouco dinheiro que te interrogavas qual é o mínimo que eu posso... ou qual é o máximo que eu posso gastar, qual é o mínimo de que preciso. Assim, é um perrengue chique. Sim. Porque há um pouco que nem, sabes, está não, a comprar massa, não é? Claro. Não, claro. Mas isto aqui traz até outra questão, que é o que é que é hoje ser privilegiado, não é? Quando nós olhamos assim, Joana Bertel fez um doutoramento na Alemanha, e claro que uma pessoa completamente destituída ou com o caminho completamente barrado, pensa logo, uma privilegiada porque tenho a hipótese de fazer um doutoramento na Alemanha. E é sem dúvida privilegiada. Mas a noção de privilégio também mudou muito, porque quando nós depois percebemos onde é que tu comias, onde é que tu vivias, com quantas pessoas é que tu moravas, quantas horas por dia é que trabalhavas para conseguir fazer o doutoramento, tudo isto mudou muito também, não é? Dos pais e o sacrifício dos era pais, tudo muito etc. contadinho. Ou seja, tudo isto mudou muito também, não é? E não esqueçamos, voltando àquele número, 24% da população era analfabeta e aqueles que chegavam ao ensino superior que fará doutoramentos, era assim. E isso também mudou incrivelmente, não é? Aliás, o programa que vai para o ar, eu acho que é no dia 1 de maio, é com o Fernando Rosas e a filha dele, a Leonor Rosas, porque eu quis, nesta temporada, promover um encontro geracional em alguns programas. E o Fernando Rosas diz uma coisa que me impressionou muito. Diz que, ele esteve preso mais do que uma vez e foi torturado, e ele, além de trabalhar enquanto historiador a história contemporânea, ele sentiu no seu corpo a privação do sono, a estátua, quer dizer, o que é que foi a ditadura, não é? Pronto. E depois ele diz, a cadeia política pôs-me em contacto com pessoas que um menino da burguesia lisboeta não conhecia. Porque éramos tão poucos os que chegavam à universidade que eu, pela primeira vez, na cadeia, contactei com operários, pessoas do PC, etc. E aquilo foi uma grande escola de vida. Muito forte. Isso é muito forte. Muito forte. E por isso também eu falava destas várias bolhas, porque aquilo que depois a Leonor já diz, não é? Apesar de tudo, a escola pública
já permite um encontro de pessoas muito diferentes. E ainda que Portugal seja um país muito estratificado ainda, e a porosidade social é ainda muito diminuta, e só agora é que começamos a dizer os nossos avós eram analfabetos, os nossos pais, ou seja, as nossas raízes são pobres, são humildes, etc. Já começamos a dizer isso, mas é ainda difícil estarmos numa classe social diferente daquela em que nascemos ou de onde partiram os nossos pais. Apesar de todos os avanços incríveis, apesar da educação e da escola pública. E por isso também é que eu estava a falar das bolhas, não é? Porque, quer dizer, pesaste com ricos. PSD ou não? Tenho um. Sim, PSD ricaços. Isto é um assunto, por acaso, que me interessa. sim, tenho. O PSD ou os ricos? Não, porque eles contra mim falam. Eu fiquei Não, rodeada. peraí. Eu fiquei Eu rodeada. agarrei mais. Eu quero saber. Você também? Eu fiquei rodeada. Tu deste com pobres na tua infância? Não, eu disse, Sim. eu preferia ir para a ilha dormir e fazer cocó e xixi no balde, naquela casa de banho que dava para a ilha toda, sabes? E tinha só um buraco. Nós fazíamos no balde, só ver as visões da casa da Mariela em Santo Vídeo. E do que a minha casa, o meu pai era frio, num diâmetro. A comida era aquecida no micro-ondas, aquela costoleta cansada e aquele arroz cansado aquecido. Sabes, que a empregada tinha feito na sexta-feira. Então ali Não estás a ficcionar, não estás a... É a personagem que está a falar ou é... Eu vou falar real, eu não minto, atenção. Não, ela a pensar na costoleta, ela a pensar, porra, coitada. Não, eu estava Mas a eu não pensar na cozinho até costeleta hoje, olha os cansada. Costeleta cansada, e eu pensei, ela está a fazer stand-up. Uma costeleta cansada, isto é uma figura de estilo. Mas É ela uma assim, expressão sabes, que fica coagulado o molho, sabes, depois quando aquece derrete. Mas fica. E então, era comida fresca em casa da mãe da Maria. Olha o Caetano. Era em casa da mãe da Maria. Então eu sempre me dei com pobres. E eu tenho enraizado a pobreza em mim, gente. Por isso, quando eu fico num hotel 5 estrelas, eu ponho sempre a hashtag pobre deslumbrada. Porque eu nunca me habituo ao luxo, amiga. E também acho azeiteiro estar a ostentar assim a... Mas diz-me lá, onde é que tu te deste com os pobres? Sousa. Está bem, mas isso é o quê? Era brincares na rua, era à escola, era onde? Era a Fatinha, do outro lado da rua. Que era a filha da Dora Bem-vinda, que era uma bêbada. Só anos mais tarde é que eu sei que o cheiro que tinha era do garrafão. Havia um cheiro característico, sabes? Ela usava o Fá, aquele desodorizante Fá. E eu usava aquela unha borda descascada até alto. O Fá traz lembranças do inferno, bro. A pobreza, estou a entender? Mas ela tinha todas as princesas em... Cara, costureira, a Dona Bem-vinda. Então eu atravessava para jogar a macaca e os vestidos todas as princesas que eu não tinha. Mas era ali Rechousa. Depois fomos para Aldoar e Aldoar era o bairro de Aldoar, que era mesmo... O levei coça ali. Mas juntei mais chupeiras e aos gigantes que me defendiam. Mano, até hoje eu tenho gangue comigo. Esperta. É isso. Ai, de quem se meta. Vocês, e vocês? Eu tenho um par de amigos que têm ou um casarão no Parque das Nações, ou Tem um piscina? casarão no Beato, ou no Filho da Madrugada, depois digo quem é. Acho mais difícil, acho que a sociedade é, para mim, ou seja, do sítio onde eu estou, que eu considero-me classe média, é mais difícil a estratificação para baixo, ou seja, acho que temos menos contacto com as pessoas dos subúrbios, com... A sério? Do que com os ricos? A mim é ao contrário. Por isso é que eu estou a sentir-me culpada com o PST. Pois, Já que é a vida a tentar ver se eu sou forte. sei lá, uma pessoa que vem às 6 da manhã para a Amadora para limpar um teatro ou qualquer coisa, antes de eu pensava nisso, porque quando chegávamos à sala de ensaio no Teatro Dona Maria II, por exemplo, ou noutro qualquer, não é para... só lá estavam as senhoras da limpeza E trocavas uma ideia com elas? de cor. E claro, sim, não, ou seja, as pessoas são afáveis, olá, a gente já sabia o nome, era aí. Vê lá que hoje eu tenho o Tasco Merendeiro à frente e eu tenho a gangue do galão. E eu mantenho, é muito importante, no outro dia acabei que eu estava a dizer isso, que quando tu és artista ou tu és escritor, que é muito, às vezes corre-se o risco de não ter contacto com, sabes, fora da tua bolha. E é que acabas por, e depois quando vais ascendendo ao sucesso e vais ficando mais longe, e isso é um perigo porque as pessoas, o público acaba por perder a identificação contigo. E é tão importante tu continuares a ir ao merendeiro e criares a gangue do galão. Percebes? Que é perceberes como é que as pessoas vivem, o que é que as pessoas sentem e...
Porque é muito importante, porque eu realmente sou privilegiada, apesar de eu ter as minhas dores e queixo-me bem. Mas a ganga do galão e o merendeiro com o códio, que aquele chão nunca vi mais vergonha, e aquele tacho cheio de códio, tem história. Sabes o que eu estou a dizer? Essa eu nunca tinha ouvido. Códio, sabes quando faz a Bem, bifana no tacho e nunca lava direito aquele preto? bem, eu gostava de... Isto é que não tem pior à bifana! Isto é que não tem pior à bifana, pois... O que eu ainda sinto na nossa sociedade em geral, e acho difícil, e não sei eu própria na minha vida como contrariar, era, pronto, e todos nós chegamos e estamos ali a conversar um bocadinho com a senhora que acabou de limpar o nosso estúdio de ensaio, e ela fala-nos um pouco de onde veio, da sua vida, dos filhos, mas às tantas vai-se embora, não é? Porque está cansada e quer ir para a sua casa, e quem somos nós para estar a ocupá-la ali no lugar de trabalho. E estas pessoas, que são milhares e milhares, que tornam a cidade habitável, mas que são ao mesmo tempo quase invisíveis. E eu não sei na minha vida como criar uma situação em que não haja... ou seja, um prurito qualquer também não a quer... Lá está, não a vou convidar para tomar um café connosco porque ela já só quer ir para casa. Essas situações todas. E também, pronto, nestas paisagens... Sim, eu acho que somos todos brancos aqui. Portanto, é difícil esta... Eu gostava de dizer que foi uma decisão, uma escolha política minha, e tenho de agradecer ao António José Teixeira, RTP, que me deu sempre a liberdade total para escolher os entrevistados. Não interferiu, não disse este sim, este não, põe mais pessoas negras, menos pessoas negras, absolutamente nada. Portanto, total autonomia. Mas foi uma decisão política começar Os Filhos da Madrugada com uma mulher negra, doutorada, já Emília Pereira de Almeida. A última da primeira temporada, Neni, negra. Na segunda temporada, Calaf, Gisela Casemiro, Blessing Lumoeno, o Blessing é treinador de futebol, o Calaf é escritor e músico, a Gisela é tradutora e poeta. E eu acho muito importante que estas pessoas, que são tão portuguesas quanto nós, mesmo que algumas delas tenham nascido nas antigas colónias ou que a sua vida esteja intimamente ligada ao desmantelamento do império, vamos chamar assim, já sabemos do que estamos a falar. É um tema ultra complexo, mas para mim é muito importante trazer estas pessoas para o programa, ouvir as suas narrativas, saber, como eu perguntei ao Calaf, mas tu celebras o 25 de Abril ou celebras a data de independência de Angola? O que é que ele respondeu? Angola. Claramente. Claro que o 25 de Abril foi aquilo que permitiu o resto, e eu até já desci a avenida com amigos portugueses. Porque, ao contrário, por exemplo, da Gisela Casemiro, que é guineense, que veio com 2 anos para Portugal, o Calaf só veio para Portugal estudar na universidade. Portanto, também é uma história diferente, ok? Pronto. Mas aquilo que para mim é importante é que aquele negro que tem visibilidade na televisão em horário nobre não é só o treinador de futebol, ou a bomba sexy, ou a pessoa invisível que limpa o escritório, que magicamente já aparece impecável quando nós chegamos lá às 9 da manhã, não é? Pronto. Aliás, uma das pessoas, esse programa vai ser emitido, acho que ainda esta semana, uma das pessoas que eu convidei para esta temporada é o Flávio Almada, que é MC também. Ele fez um mestrado em Sociologia, e eu acho que ele quis ser apresentado como trabalhador social. Ele é da Cova da Moura, trabalha na Associação Moinho de Vento, Moinho da Juventude, e eles fizeram uma creche às 6 da manhã, que abre às 6 da manhã. Porque perceberam que, justamente, estas senhoras têm de ter um lugar onde deixar os filhos. Quando vão apanhar o barco para ir, etc. Portanto, estamos a falar de temas ultra complexos, estamos a falar de raízes humildes, estamos a falar de muita coisa, mas ainda bem que tu trouxeste este assunto, porque
o grau de pobreza deste país, o grau de privilégio de que nós somos beneficiárias, não sei. E ainda é não uma sei- das não sei como bolhas dizer. mais difíceis de... E ainda é uma das bolhas mais difíceis de Mas vocês quebrar. não têm E tanto- por isso é que eu achei também tão importante levar aos filhos da madrugada. Mesmo a Nanny, voltando só ao princípio, este verso, se foda à porta, vou pela window, portanto, a Nanny é filha de uma empregada doméstica, vivia num bairro problemático, nos arredores de Lisboa, depois imigra para o Luxemburgo, todas essas narrativas. Eu estou a contar assim só porque, enfim, o tempo já começa a escassear e eu quero mesmo passar aqui à plateia. Mas este safoda já é uma apropriação do português. Já é outro português que não é o português... É que nem sequer é só puro calão, porque se fosse puro calão seria que se É uma foda, forma, não é? é uma Já forma é- de estar, é uma cultura. Já é uma cultura de uma bairro, cultura não é? de Pronto, rua. safoda a porta, vou pela window. Portanto, isto já incorpora crioulo, E também as português, encosadas também dos hipópes e das americanadas. exatamente. Já é outro Portugal, já é uma É o que coisa se fala no tão bairro. rica. Já é o que se fala no bairro. E depois, como a garota não dizia neste programa, e ela é branca, é o que se fala no bairro e é o que se ouve no prédio. E às vezes a questão da cor da pele é só uma questão, porque tu vives de repente num bairro ultra difícil e tu ouves Gypsy Kings e lambada e música de intervenção e esta misturada toda, e tu és esta misturada toda. Claro. E isso é muito extraordinário. Queres dizer alguma coisa e depois então Eu queria acabou-se. perguntar, Vamos aí a às... Joana estava a dizer da dificuldade que ela tem Concluíste ou não? Desculpa. em sair da bolha e ter mais contacto, tens muito mais amigos de classe média e às vezes até falas ali ao rico, mas ali não vais tão abaixo. Será que é porque vocês não se identificam, não há uma identificação, então não vais tomar um café? Ou o que é que vos impossibilita de ter acesso e de se debruçarem sobre? Descer. Foi a tua palavra, descer? Sim. Descer no sentido de... É mais debruçar, tipo, Sim. debruçar sobre a cena. Sim. E eu queria dizer, porque eu também vivo numa bolha, não é? Mas mesmo, mas é ao contrário, eu tenho uma dificuldade, eu tenho preconceito real com ricos. Tipo, até eu me sinto inferior quando estou num espaço de ricos a comer à mesa com os talheres, e eu sou de classe média. E o meu pai, olhas para a figura do meu pai é um senhor, chiqueza máxima. Ninguém diria que ele tipo, não é? Tinha... Ninguém diria que é meu pai, aliás. Eu quando quero impressionar, eu levo o meu pai ao tiracolo. Estou-te a falar. Ou seja, quando foste pedir ao banco empréstimo para comprar a casa? Não, mas isso, o meu RS daquele ano estava maravilhoso. Eu estou sem como é que chama? O meu pai não é o... Fiador. O meu pai não é. Como o RS estava, que eu trabalhei bem. Mas, orgulho. Mas quando eu quero, tipo, sei lá... quero mesmo impressionar, assim, tipo, sei lá, quero ganhar likes no Instagram, posto uma foto do meu pai. Vou centro de saúde porque eu preciso de uma cunha, não sei o quê. Levo o meu pai, porque ela vai flertar com o meu pai, a da recepção. O meu pai é muito jeitoso para isso. Mas eu queria vos perguntar isso, e para vocês também. O meu pai é um gato, vai ver. Não é? Olha o Caetano. Fatura. Mas Olha o Caetano. eu queria vos perguntar, então, essa dificuldade vem de onde? Porque eu tenho dificuldade, né, de lá para cima, lá os ricaços com o domínio fechado. Mas não tenho daqueles que eu sempre abracei. Eu acho que também tem a ver com, não sei, ou a história, Joana. o percurso. Joana. Olha, eu tenho dificuldade, por exemplo, as pessoas, na ascendência, facilmente, sei lá, um jantar, uma coisa cultural, alguém se senta ao pé de ti, és escritora, que é sempre uma coisa que abre portas, começas a conversar. Falta contexto, eu não sei como convidar esta Tu és senhora convidada porque agora é muito interessante ter um amigo artista assim sentado à mesa. Ai, que interessante, ele é artista, ele é escritor. Eu sou o bibelô. Eu acho, tu és, eu vou ter mesmo curiosidade. Mas eu acho, gente, que tem a ver, porque eu também gosto de pessoas e tenho curiosidade em saber as vossas vidas todas. Se vocês puderem me contar espremidinho toda a vossa vida, eu adoraria, porque eu sou cusca mesmo. Vais ter bem daí. Mas eu conto, olha, que eu ando muito de transportes públicos. Ela tem de se piscar daqui a nada. Sim. Ando muito de transportes públicos e faço a linha de Sintra e não sei o quê. E meto conversa com... Às vezes é o Até sítio, para tipo, é o contexto. Mas tu tens ali aqueles 15, 20 minutos
E depois o quê? Ou seja, não dá para continuar, tipo... Mas é que já consegues, quando a pessoa te dá 2 dados, já consegues associar mais ou menos a realidade dela. Bom, agora já parou. Não sabes, Vamos passar. Não é porque ela tem de ir embora para o Porto e apanhar o autocarro daqui a nada. Gente, tchau! Não, espera. Então pronto, temos 15 minutos, ok? Agora 15 minutos para conversa com o público. Portanto, por favor, nas vossas intervenções, tentem ser assim mais focados ou fazer uma pergunta concreta ou qualquer coisa, só para conseguirmos ouvir várias pessoas, porque depois a Marta... Temos microfone que Ela possa... parte, mas não Espera aí. fica. Eu vou Posso partilhar, ficar? eu preciso de saber, eu tenho mesmo que fazer esta pergunta, vou fazer a cada uma, à Joana e à Beatriz, eu sei que a Marta, eu mais digo. Mais alto. O Caetano. Eu preciso saber quem é essa paixão. Para! Preciso saber concretamente quem é. Eu até perguntei se ele era casado ontem, de tão discreto que ele é. Pensei, será que és Olha, casado olha, e estás olha. aí casado? Tenho muito, preciso saber, e espero que não seja o Sebastião. E para a Joana? Não é Sebastião. Olha, ela pensa, meu Beto. O bugalho. Pois podia ser. Oh, amiga, para! Amiga, Estava assustada, podia ser. amiga, ele assim, ele voa. Gostaria de colocar, não é bem uma pergunta, mas era só, eu acho que o tema dos ativistas climáticos foi muito bem metido aqui, Claro. porque nós estamos num momento com muitos desafios e os privilégios que hoje temos graças ao 25 de Abril foram feitos também por pessoas que cometeram atos de violência e ainda bem que o fizeram, e muitas outras revoluções que temos para trás que podemos agradecer o facto de hoje sermos os privilegiados que somos aqui na Europa. E eles são os revolucionários e eu fico doida às vezes, não sou capaz de ter a coragem que eles têm às vezes para fazer algumas coisas, mas fico doida quando as pessoas acham que assim não se vai a lado nenhum e assim não se alcança nada, quando são pessoas que não estão na verdade a ser violentos, muitas vezes estão só a ser disruptivos, e isso significa que eu estou sentado no chão, não estou a agredir ninguém. E a forma como tão violentamente às vezes são recebidos, isso sim é que me transtorna, porque pessoas que gostam de viver em democracia e gostam de ter liberdade, esquecem-se que a liberdade se conquistou com muitos atos de rebelião, de rebeldia e de alguma violência que é necessária, porque não há outra forma de alcançar coisas de pessoas que não querem ceder o seu privilégio. Portanto, ainda bem que metemos esse assunto aqui, porque achei importante lembrar. Ok, obrigada. Então, se calhar ouvíamos assim uns 3 e depois Eu vou. as meninas e elas respondem. ficam tranquilas. Não, calma. Até às 8 estás aqui presa. Só depois a tua carruagem parte às 8. Se calhar não é uma pessoa pública, não responde. Do quê? Não, vamos ouvir assim umas 3, ok? Agora, portanto, mais 2 e depois então as meninas respondem. Alguém mais quer falar? Eu se calhar não preciso de microfone. Eu acho que é melhor, sabe porquê também? Porque estamos a filmar e depois se não se... Agora é que dizem. Agora que falaram, Olha o nosso lado. Vamos fazer tudo outra vez. Ficam aqui com a fralda. Bem, pegando no que se falámos já anteriormente da polaridade da questão esquerda-direita e nas questões dos discursos e da forma como falamos, como já eu não sou dessa geração, eu nasci em 90, portanto eu não sei o que é viver sobre o regime da palavra, mas eu temo, e embora eu seja uma pessoa de esquerda, eu cada vez vejo os meus amigos, as pessoas com quem eu dialogo de direita, a terem medo de falar. Eu temo que nós comecemos a inverter o jogo de uma forma que não beneficia ninguém, em que quando não abrimos espaço para a conversa e para a opinião, também fechamos o espaço para a mudança de ideias e para a mudança de paradigmas. Quando colocamos as questões só em preto e branco e abandonamos todos os cinzentos onde é possível nos encontrarmos, em que as pessoas possam continuar a afirmar as suas ideologias opostas a nós, mas que podem se tocar em algum momento, vimos que há espaço para chegar a acordos. E começo a achar que às vezes é este o caminho que fazemos, em que andamos para a frente e para trás, e às vezes é preciso que haja um pouco de vergonha nas coisas que pensamos para percebermos. Então, mas porquê é que eu tenho vergonha de pensar ou de dizer isto?
mas acho que também é importante começarmos a pensar de que forma é que podemos construir espaços de diálogo onde todos possam participar sem medo do seu posicionamento, independentemente do lado onde ele vem. Gostava de ouvir a vossa opinião. Muito bem. Eu vou só dizer uma coisa. Espera aí. Eu queria que Então, vocês respondessem. queres responder já Não, ou eu não? queria só que vocês Não, eu queria respondessem. só ouvir mais uma e depois então Ok. é só para tentarmos ganhar um bocadinho de tempo, está bem? Alguém mais? Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Nada. Então, Eu vou passar para vocês. Contra mim falam que o algoritmo não veio estudar em nada, ou seja, quando tu clicas numa coisa só te entrega aqueles vídeos, então tu ficas mesmo a pensar sobre vários assuntos, estreita mesmo, tu ficas teorias de conspiração, negacionismo, ficas ali, sabes, direita extrema, e então afasta as pessoas cada vez mais, põe-me a mim esquerda, não é? Até tipo esquerdalha máxima, bem às vezes extrema, e os outros vêm lá no... E até eu me vejo intolerante na minha cabeça a imaginar, eu já sei onde é que esse discurso vai dar ali, 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 e por norma, porque eu respondo e leio tudo o que me escrevem, e quando dou uma entrevista no Expresso ou no Público, a tampa de esgoto abre, e realmente o que é que tu queres dizer com a tampa do esgoto abre? Saio da minha bolha e tenho acesso a coisas inacreditáveis, tipo, que escrevem assim, de direita agressivo, assim, desde ainda de falarem do meu aspecto, de cenas machistas, misóginas, racistas, preconceituosas, a um extremo que eu fico assim, tipo, ainda temos aqui mesmo? Porque eu realmente vivo na minha bolha, nos meus amigos, não é? Que a gente, não é? Então é assim, e dizem, Marta, mas tu então devias argumentar, ter paciência. Mas sempre que eu argumento, que eu debato, que eu tenho paciência, eu arrependo-me logo. Porque fico doente, perdi meu latim, saliva, saúde mental, e vejo que a pessoa no fundo não queria debater, não queria mudar de ideias, não tem abertura, e eu também estou assim. A verdade é essa, gente, não é? Então o que é que estes tempos do algoritmo mataram o cenário? Porque realmente as pessoas não têm abertura, eu não tenho abertura, tu não tens abertura, e agora? Mas ao menos eu ando com o PSD a fazer a minha parte. Faça uma bolsa, estás a perceber? Deus Na sabe. última análise, estás a usar a democracia. Andar Claro. com um plano do PSD. Mãe, eu estou a trabalhar. Inverno. A trabalhar a flexibilidade e eu ver o outro lado. Mesmo que eu diga, a merda é que eu não concordo. Mas eu também gosto de ouvir e tal. Acho que eu sou uma pessoa utópica. Diria mais, estás a fazer revolução. Não sei se estou, mas utópica também acho que faz bem um bocadinho de utopia. A direita a ideia de que a esquerda é utópica, como se fosse tudo e não. E eu é que sou uma iludida, torna. E sou. Tu é que és um cético, azedo, que quer os pobres mais pobres. Há coisas que acontecem aqui que antigamente não pensadas como sendo utópicas. Portanto, a utopia é necessária para a evolução. Não achas que é necessário a gente ter fé? Para a gente ir em luta? Olha, agora eu posso ir ali abortar. Não que eu queira. Não, espera. Então, há assim aquela canção do Gilberto Gil que eu adoro. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não, ele diz mesmo assim, que a fé não costuma falhar. E depois há uma outra canção, mas essa é do Caetano, que já está a glosar uma frase do Jorge Amado, que diz um ateu como eu, que tem fé. Pronto, é uma coisa assim, não é? Porque era Jorge Amado, comunista, militante, ateu, obviamente, mas então é um grande encontro do Jorge Amado com a menininha do Gantois, sei lá, uma coisa assim. E, portanto, é uma frase dessa e o Caetano... E tudo isto, de facto, é uma coisa incrível. Como é que tu tens um ateu com a menininha do Gantois? Como é que tu... Mas a sua questão é muito boa e é muito pertinente, que é como é que nós dialogamos, no fundo é isso. Como é que nós não estamos nesta coisa cada vez mais entrincheirada, intolerante, de não conseguir chegar ao diferente? Tu estás? Ou não? Quer dizer, eu acho que se calhar estamos todos coletivamente, e eu agora também tenho a mania de pôr a culpa disto tudo na pandemia, mas eu acho que a pandemia mexeu muito com a nossa saúde mental coletiva, o facto de estarmos tudo somado assim 2 anos sem
sem ver pessoas, sem tocar pessoas, sem receber estímulos, sem lidar com o diferente. Eu acho que também nos... Sem discordar, eu acho que também nos deixou muito mais encapsulados no nosso próprio mundo, na nossa própria dinâmica familiar, na nossa bolha social, etc, etc. E a pandemia foi ontem também, não é? E ajudou as pessoas e as pessoas ficaram também com a situação. E portanto, quer dizer, é claro que é um recurso fácil dizer, olha, eu acho que isto tudo ainda resulta da pandemia, resulta de muitas coisas, como é óbvio, mas em última instância resulta sempre do mesmo, que é da pobreza, é do empobrecimento. É da situação que está mal. Quando eu penso na canção do Sérgio Godinho, chama-se Liberdade, não é? Yeah. E diz, a paz, o pão, educação, saúde, habitação, é de 72. Os temas são os mesmos. Ok? Em graus diferentes, e é por isso sempre que eu estou a insistir nisto, porque, quer dizer, vou dizer pela terceira vez, 24% da população era analfabeta. Por pior que digamos da escola pública, não há comparação possível com 24% de analfabetos. Por mais que aqueles que destroem ou que querem denegrir a escola pública, dizem não aprendem nada, saem de lá sem saber nada, e a quarta classe antigamente é que era, quer dizer, é um argumento que esbarra ali logo ao virar da esquina, não é? Não tem nenhuma sustentação, óbvio. Mas as grandes questões, com pesos diferentes, são ainda aquelas, no essencial, com a qual nos debatemos. O pão, habitação. Não é? Anabela, mas tu disseste... Posso? Sim. Então, espera aí. Há aí um microfone ou não? Não, tem. Fala, ok. Mas nós dissemos, tu disseste aí que estamos cada vez, ou nota-se cada vez mais a intolerância. E eu aí gostava de discordar um bocadinho contigo. Boa. Porque vai ser apresentado um livro aqui no dia 30. O tal? O Fim da Vergonha. Ok. Do autor, que eu não lembro do nome, mas a minha colega. Vicente Valentim. É assim? Eu devia saber que eu estou a falar com o fulano. E ele fala precisamente que já estava cá essa intolerância, ou seja, esta votação não chega, por exemplo. São pessoas que já estavam cá, só que tinham vergonha de se assumir e tinham... Ele fala na teoria da normalização. Sim. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que sejamos hoje mais intolerantes do que éramos há 10 ou 20 anos. Acho que isso está um bocadinho mais visível por força também das redes sociais, que as pessoas, todas as pessoas têm mais oportunidade de manifestar a sua opinião. E muitas delas, como ele tenta explicar nesse livro, perderam foi a vergonha de a manifestar. Também acho isso. Marta. No Uber, logo a seguir às eleições, entrei no Uber, votou Chega. Entrei no Tasco, ainda disse, uma semaninha de ditadura não fazia mal a ninguém. Votei Chega. Mas assim, orgulhosos que tinham, sabes? Eu fiquei possuída. Até insultei na rede, mas depois tirei porque tive medo pela minha filha e por mim, não é? Porque sabe onde eu moro, ali no bairro. Mas eu acho que as pessoas estão não só sem medo de assumir, como orgulhosas. Eu acho que tem um bocado a ver com aquilo que falavas ao bocado do algoritmo, que as pessoas perceberam, como o algoritmo só lhes dá o que... Por falar em que há bolha. muita gente que há outros que pensam... e não estão sozinhos naquele pensamento. E depois quando pensam naquelas coisas todas, sabes? Então vai tudo para ali fora. É dominó. Não é só, olha, eu penso isto de direita, mas ali vou à esquerda. Não. Super manipuladas e como cacto, total. É um perigo mesmo. Olha, eu vou ter que abandonar total, mas eu amei. E amei o convite. Peraí. E amei conhecer esta livraria e achei mesmo especial. Achei especial. Dois. E olha, e obrigada. Eu estava meio nervosa, tá? Tu só tens que ir embora, porque os transportes para o último esperas para o Porto e às 8h15. Pois é, eu ainda tenho um Soubesse xixi mais para logo. fazer. Agora, gente. Vou procurar, lá no caminho. Eu também vou procurar. Grande, Marta. cutuquem-me. E vou fazer um xixi ainda. Vamos por ali, claro. Bem, então... É caso para dizer sentir não vai ter piada. Pois... Então...
Não, não sei de propósito para vocês agora poderem brilhar um bocadinho. Essa doeu! Essa doeu! Bom, de facto também são 8 da noite, estamos na hora da janta, como se dizia antigamente, não é? Eu gostava de, terminando a sessão, perguntar à Joana se queres dizer alguma coisa em resposta às intervenções que nós ouvimos, e depois gostava de dizer também que estamos aqui para assinar uns livrinhos, se vocês quiserem. Ok, sim. Sim, queria só agradecer. Ela estava ali, depois foi para ali e desapareceu, mas queria agradecer a intervenção da pessoa que esteve por aqui. Que está ali. Caetano. Porque sim, acho que de facto é isso. Os progressos sociais também se fazem com movimentos de ruptura, muitas vezes com ações violentas, e nós temos que considerar isso historicamente. E um convite a todos nós para tentarmos não projetar neles, não é? Não ficar nos agentes dessas ações a nossa agressividade ou esta coisa que estamos a falar de estarmos tão polarizados, tentar ouvi-los, porque de facto, à sua maneira, podemos questionar os meios, é legítimo questionar os meios, podemos nem estar de acordo com os meios, mas eles estão literalmente a lutar pelo nosso futuro. E disso acho que não nos podemos esquecer. E só um comentário, achei a intervenção obviamente super útil e importante. Eu acho que, para mim, eu acredito muito nisto, que é encontrarmos-nos, porque acho que muito dessa polarização das coisas que dizemos odiosos das redes sociais, aquelas mesmas pessoas não diriam ao vivo. E estou a ser generosa com 90% porque acho que é mesmo tudo. Portanto, é isto, é encontrarmos uns com os outros, é termos... discordarmos em tempo real. Acho que temos que recuperar mesmo estas ágoras e que elas sejam mais diversas que possamos, para quebrar aquelas tais bolhas. Bom, eu gostaria de agradecer muito, concordo com tudo o que disseste e é um grande prazer para mim estar na Ágora e quando eu tenho a oportunidade num programa de televisão, por exemplo, convocar para essa Ágora pessoas plurais, porque eu acho que é dessa diversidade e dessa pluralidade que nós nos alimentamos e que justamente encontramos assim umas frinchas para escapar desse perigo do fechamento em quem nós somos e da incapacidade de dialogar com o outro, não é? Pronto, portanto, além de paridade de género, sempre, absolutamente, isso para mim é assim um ponto de princípio. Quando eu tenho a oportunidade de escolher as pessoas, ou seja, quando eu sou a autora dos ou programas de televisão, ou festivais, ou eventos nos quais participo, e também tenho sempre uma preocupação muito grande em trazer pessoas com histórias diferentes, com percursos diferentes, de todas as classes sociais, mesmo nos Filhos da Madrugada, ouvir, hoje vocês as duas são do 82, mas eu fiz uma sessão dos Filhos da Madrugada na Biblioteca de Palmela no sábado. E as convidadas eram a Luísa Semedo, que nasceu no bairro da Serafina, paupérrimo, que achou que ia ser operária fabril como todas as pessoas da família e acabou por fazer um doutoramento em filosofia na Sorbonne. E ela é de 1977 ou 78. E depois a Ana Bárbara Pedrosa, que é de 1990 e de Vizela. E de repente já eram dois Portugais completamente diferentes. Uma pessoa que nasce em 1977 ou 78 e uma pessoa que nasce em 1990, independentemente da questão do bairro do bairro e da classe social onde nasce, já é outro Portugal. Portanto, de facto, também tenho sempre de lidar, sobretudo nas redes sociais, com aqueles comentários: só convida pessoas de sucesso. E eu pergunto: ok, vamos discutir o que é o sucesso? Vamos discutir o facto desta pessoa ter um doutoramento. O que é que significa para ti o sucesso? Para algumas pessoas ter sucesso é ter dinheiro ou ter casa própria. E eu respondo sempre com a Leonor Teles, que foi aos primeiros Filhos da Madrugada,
e que com 20 anos ganhou um prémio no Festival de Berlim, dos mais prestigiados de cinema, e disse: mas eu tenho 30 anos e partilho a casa com não sei quantas pessoas, não tenho dinheiro para pagar uma renda, de que sucesso estamos a falar? Não é? Pronto. Portanto, há aqui de facto, são problemas muito complicados e eu acho que é nestes encontros em que nós vemos a cara do outro, escutamos o outro, sentimos a modulação da voz, tudo isto ganha uma outra sensibilidade. Pronto. E uma outra compreensão e desperta muito mais a nossa curiosidade e um bocadinho de fé na humanidade. Pronto. Portanto, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada pelas vossas intervenções e por nos escutarem e, sobretudo, muito obrigada à Arquivo. Eu adoro esta livraria, terei sempre um carinho especial por esta livraria porque foi aqui que eu apresentei, foi uma das livrarias independentes no país onde eu apresentei o meu primeiro romance. Não posso esquecer, assim, um fim de tarde ventoso, esta livraria, este espaço ainda estava em obras, e a Susana a falar comigo ali num terraço, e tudo aquilo me parece, assim, à distância me parece idílico, que é uma casa do povo em frente, um terraço, e a oportunidade de falar do meu primeiro romance, e portanto guardo assim um lugar, a Arquivo tem assim um lugar muito, muito especial no meu coração. Muito obrigada por este convite. Obrigada à Susana, à Xana, ao João em especial, mas a todos, não é? Sempre por este acolhimento tão incrível. E, portanto, viva o Dia do Livro e aquele grito de guerra da Neni, se foda ao fascismo, 25 de Abril sempre. Obrigada.